Quando se afirma que a psicanálise se inclui entre as psicoterapias, essa afirmação exige precisão conceitual. Freud nunca utilizou o termo psicoterapia de modo genérico. Desde os estudos sobre a histeria, ele distingue claramente a psicanálise de outras formas de tratamento psicológico. Não se trata de um ponto de chegada previamente definido, nem de uma solução que se impõe de fora para dentro. A experiência analítica se organiza como um percurso, no qual o sujeito se move a partir da sua dor, da sua fala e da forma como construiu respostas para aquilo que lhe foi imposto pela vida psíquica. A psicoterapia, de modo geral, apresenta-se como um recurso para lidar com as dificuldades da existência, com crises pessoais, conflitos conjugais, familiares, ainda que reconheça que ela se inscreve no campo mais amplo das práticas terapêuticas que lidam com o sofrimento humano, atravessamentos sociais e manifestações psicopatológicas diversas. Freud não nega essa função. A especificidade da psicanálise não está apenas no fato de tratar, mas no modo como compreende o sofrimento e no método que sustenta essa compreensão. No entanto, ele introduz uma ruptura decisiva ao afirmar que o sofrimento psíquico não pode ser compreendido apenas como algo a ser eliminado, corrigido ou ajustado. Em textos como O Inconsciente e Inibição, Sintoma e Angústia, o sofrimento aparece como efeito de conflitos psíquicos estruturais, ligados ao recalque, à sexualidade e às exigências da realidade. É nesse ponto que a clínica psicanalítica se diferencia. Quando falamos em psicoterapia no campo da psicanálise, falamos de um trabalho que não visa apenas aliviar sintomas ou promover bem-estar imediato. Freud insiste, especialmente em Análise Terminável e Interminável, que a análise não se orienta por ideais de normalização. A noção de análise pessoal, tão central na clínica psicanalítica, deriva diretamente dessa concepção. Não se trata de um espaço de aconselhamento nem de orientação para a vida. Trata-se de um processo em que o sujeito é convidado a falar livremente, permitindo que emerjam elementos recalcados de sua história. Esta proposta está ancorada no método da associação livre, formulado por Freud como regra fundamental da psicanálise. Quando o analisando se depara com padrões repetitivos de comportamento, de vínculo e de sofrimento, a clínica psicanalítica não os toma como simples hábitos a serem corrigidos. Freud demonstra, em Recordar, Repetir e Elaborar, que a repetição é uma forma de memória inconsciente. Aquilo que não pôde ser simbolizado retorna na ação, nos relacionamentos e nos impasses da vida cotidiana. A psicoterapia, nesse sentido, torna-se um espaço privilegiado de criação de intimidade consigo mesmo. Quando se fala em crescimento pessoal ou em transformação de padrões de funcionamento, a psicanálise não promete uma vida sem conflitos. Freud é claro ao afirmar que o conflito é constitutivo da vida psíquica. O que pode se transformar é a forma como o sujeito se posiciona diante desse conflito. A clínica psicanalítica oferece um espaço para que o sujeito reconheça o que lhe causa angústia, por que certos conflitos persistem e por que determinadas formas de sofrimento se repetem. Desde seus primeiros escritos, Freud sustenta que o sofrimento psíquico não pode ser explicado apenas por causas orgânicas. A clínica psicanalítica considera o sujeito em sua dimensão psíquica, histórica e relacional, sem separar artificialmente essas instâncias. É por isso que a clínica psicanalítica ocupa um lugar fundamental no campo da saúde mental. Ela não se limita a tratar doenças, mas a escutar sujeitos. Em alguns casos, o sujeito procura a análise em momentos de crise. Em outros, busca compreender aspectos de si mesmo antes que o sofrimento se intensifique. Em ambos os casos, a clínica se orienta pela escuta do inconsciente e não pela aplicação de técnicas adaptativas. Assim, quando dizemos que a psicanálise é uma psicoterapia, é necessário acrescentar que se trata de uma psicoterapia singular, fundada em um método próprio, em uma teoria específica e em uma ética da escuta. O psicanalista não se apresenta como aquele que sabe o que é melhor para o outro, mas como alguém que sustenta um espaço em que o sujeito possa se ouvir e se implicar em sua própria história. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.